Nação, parece que o Flamengo se livrou de um problemão que era o Gabigol. Gabigol que saiu do Mengão e foi para o Cruzeiro como uma das estrelas e que poderia mudar o curso do time nessa temporada. Mas mesmo com o Gabigol, Cássio e muitos outros, o Cruzeiro foi eliminado do Campeonato Mineiro e não vem fazendo um bom papel nos últimos jogos, aumentando ainda mais as críticas para cima do Gabigol. E dessa vez, o Pedrinho BH falou a respeito da atual fase do Cruzeiro e falou a respeito de uns investimentos que ele acabou fazendo e que não deu resultado, dando a entender que ele estava dando uma indireta para o Gabigol. E nesse vídeo você vai ver todos os detalhes, tudo que de fato aconteceu. Mas antes, deixa o gostei aqui no vídeo e se inscreva em nosso canal. Falta pouquinho para nós batermos a meta dos 1000 inscritos aqui no Eu Flamenguista. E eu conto com seu apoio para atingirmos essa meta o mais rápido possível. Bem-vindos ao nosso canal e vamos ver aí o que foi que o Pedrinho BH falou nessa que pode ter sido uma indireta para o Gabigol. Será que o nosso Mengão se livrou de um BO ainda maior? Deixa aí nos comentários, quero saber muito a sua opinião. Vamos ver. A primeira pessoa que trouxe foi o Alexandre. Eu falo com ele, converso com ele, né? A realidade, ela mostra aí para todo mundo, não adianta. Nós erramos muito. No quê? Nas contratações, né? A primeira leva. Nós erramos bastante e eu não vou citar nome aqui que não pode, é deselegante, mas nós erramos demais. E eu tive uma conversa com ele e da agora para frente nós temos que errar menos, né? De preferência não errar, né? Mas nós fizemos contratações que não deveriam ter sido contratadas, né? E agora nós temos que trabalhar para recuperar isso aí, né? Porque às vezes você tem muito jogador para posição, mas você não tem um jogador que tem o perfil que o técnico precisa, esse tipo de coisa no futebol. Então, e ele sabe disso, o Alexandre sabe que eu conversei com ele e então ele tem consciência, só que o futebol é muito dinâmico, não tem uma receita certa, né? Porque eu faço o seguinte, lá no supermercado eu vou comprar um produto e eu sei o que é que eu estou comprando, né? Eu sei o que é que eu vou fazer, mas no futebol não é assim. Às vezes foi feita uma avaliação lá do futebol e que não foi bem feita e chega em mim já como se o troço estivesse a 100% correto e vamos embora, vou fazer. Mas às vezes o nosso departamento errou bastante nisso aí. No caso, o Alexandre é o chefe e a culpa sempre cai nele, né? E a torcida tem um pouco de razão, né? E eu dou razão pro torcedor, mas isso eu tenho que cobrar dele e nós temos que melhorar. Esse ano é um ano bem ativo para nós, é um ano que a gente vai ter que fazer muita aposta ao Cruzeiro e isso reflete muito no, vamos dizer assim, alguns maus negócios que foi feito. E o pessoal, galera, da Jovem Pan também comentou a respeito do último jogo do Cruzeiro. Vale lembrar que além do Gabigol, o Cássio também vem sendo bastante criticado. Vamos ver. Contratações do Cruzeiro, desde o começo, a gente vem falando isso aqui, né? Elas foram muito mais nas grifes do que outra coisa. Contratou grandes nomes, todos eram reservas em seus clubes. Cássio era reserva, Fagner reserva, Fabrício Bruno reserva, Dudu reserva, Gabigol reserva. Todos eram suplentes nas suas equipes. Corinthians, Flamengo, Palmeiras, enfim. E outros nomes que foram contratados também. A equipe o elenco não foi montado claramente assim, pensando em grupo, né, de jogadores, assim, em nomes de impacto. E investimentos elevados, jogadores em baixa, ao que consta, com salários bem significativos, né? Ou seja, o cara está em baixa, faz contrato como se estivesse em alta. E é incrível que só agora o dono do Cruzeiro está percebendo que o futebol funciona assim. Então, agora está demais, já fez os contratos. Vai depender muito da capacidade ou não do Leonardo Jardim de fazer o time funcionar. No final de semana o time foi muito prejudicado pela arbitragem com a expulsão injusta, mas perdeu 3-0, já foi derrotado também na Copa Sul-Americana, então um momento delicado, chegar rápido no Cruzeiro, e isso é bom também para o pessoal entender, essa questão de SAF. SAF tem um dono. O discurso do dono é o quê? Ele parece meio aborrecido, né, com o que está acontecendo.
Se ele resolver amanhã não investir mais, não investe mais, acabou. É ele que decide, ele é o dono. O dono faz o que ele quiser. Da mesma maneira que ele pode fechar uma filial da sua enorme rede de supermercados, ele pode, não digo fechar o Cruzeiro, mas falar, não vou investir mais, vou jogar com esse time que está aí. É uma decisão que só cabe a ele. A torcida pode espernear, reclamar e tal, mas, enfim, é assim que funciona. Você não vai eleger um novo dono como você pode eleger um presidente, se você for sócio, bem ou mal, né? O sistema dos clubes não é dos mais democráticos, mas há uma possibilidade de você mudar. As situações que você muda piora também, né? Mas você pode mudar e melhorar. Ele é um empresário vencedor, né? Um cara que não dá para discutir a condição dele de empresário, mas às vezes você imagina que é só replicar o modelo em outro tipo de negócio. E não é bem assim que funciona, especialmente o futebol. Futebol, quando o cara chega, ele... né? Eu falei uma vez, um político importante aqui do estado de São Paulo, ele entrou no futebol. E aí eu perguntei para ele, vem cá, o que é mais complicado, política ou futebol? Ele falou, olha, estou na política há 40 anos, nunca tomei boné de ninguém. Entrei no futebol e em 5 anos me tomaram um time de futebol. Ele montou um time e levaram o time embora. Então, é outro papo, é outra conversa. Sem dúvida, o elenco do Cruzeiro é um elenco mal montado. Sem dúvida, o elenco do Cruzeiro dificilmente vai dar algum retorno. Em alguns casos, a gente já sabia que não ia virar, que não ia funcionar. E foi dito aqui, né? Então, o Cruzeiro vai ter que lutar aí para fazer o melhor possível e trocando. Só que o investimento está feito. Alguns contratos de 4, 5 anos. Aí ele vai ter que assumir esse prejuízo. Não tem o que fazer. Foi um erro, foram erros graves. Alguns importantes e, no meu conceito, claríssimos. Era evidente que não dava para investir o dinheiro que se investiu em alguns jogadores. Mas, enfim, agora não tem jeito. Eu acho bem interessante, né? Porque é um aprendizado. Ele é um empresário bem-sucedido, mas o futebol é uma coisa diferente, né? O futebol envolve algumas coisas. Ele mesmo me dava a impressão que estava bem empolgado ali no início, quando ele assume a SAF do Cruzeiro. Aí ele traz vários jogadores, tratado como ídolo pela torcida. O próprio Alexandre Matos falando lá, é o maior ídolo da história do Cruzeiro, o Pedrinho, enfim. Ele parecia bem empolgado, né? Então o futebol mexe com isso também, né? Com paixão, com emoção, e ele é um torcedor do Cruzeiro, mas no final é um negócio, né? Por mais que ele goste do clube e por mais que ele tenha dinheiro, ele não quer perder dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro também, ele quer que o clube dele seja campeão, mas ele quer ganhar dinheiro, né? E ele tá vendo que ele gastou muito e o time não é tão bom quanto ele esperava que fosse pelo que ele gastou. Que em outras áreas, normalmente, se você investe muito, você tem uma chance clara de retorno. No futebol não é bem assim, né? Às vezes as coisas valem mais do que... você paga mais do que o cara realmente vale. O futebol, mesmo que você tenha um time muito bom, é subjetivo. Às vezes o time não dá certo, não encaixa. Às vezes o adversário é melhor, às vezes falta um pouquinho de sorte. Então ele está entendendo, né, como as coisas funcionam. Vai ter um tempo aí, né? Contratos longos, como foi dito aqui. Mas não é a primeira vez que ele dá uma declaração nesse sentido, né? Então parece que ele está, aos poucos, entendendo como é que funciona o futebol, que não dá para ir só na paixão, só na empolgação, que quando você ganha, você é o maior, e ele nem chegou a ganhar, né? Quando tinha perspectiva de ganhar pelos nomes contratados, né? Ele é o cara, aí você perde, ele já perdeu o Mineiro, aí já começa a xingar, a cornetar, aí a brincadeira já não é mais tão divertida. Então, assim, eu acho positivo, assim, acho que até serve para outras pessoas que estão interessadas em investir no futebol entender, olha, o que está acontecendo ali, e para ele mesmo. Como eu falei, não é a primeira vez que ele dá uma declaração nesse sentido, não, de que ele errou, de que tem que fazer diferente. Então ele está aos poucos entendendo como funciona o mercado do futebol, que é diferente de outros. E aí, nação, o que vocês acharam aí a respeito das falas do Pedrinho para o Gabigol? Deixa aí nos comentários. Comenta também se você acha que o Flamengo se livrou do Gabigol. Deixa aí nos comentários. Quero saber muito a sua opinião. Não esquece, se inscreva em nosso canal. Ajuda a gente a bater a meta de 1000 inscritos. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.